Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, todo mundo com bastante saúde. Professor morrendo de saudade de vocês. Vamos trabalhar! Hoje a gente vai trabalhar a descoberta do ouro, tá? Hoje a gente vai fechar o ciclo da história do Brasil. A partir da semana que vem a gente vai voltar para a história geral. Vamos entrar no Iluminismo, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. Vocês já estão ficando de saco cheio de história do Brasil? Se na verdade vocês sempre falam para mim que não gostam muito de história do Brasil. Eu falei que eu ia me esforçar um monte para fazer vocês gostarem de história do Brasil esse ano. À distância eu acho que vai estar difícil de fazer vocês curtirem um pouquinho, né? Mas temos que fechar isso daqui, tá? Então hoje a gente fecha um ciclo da história do Brasil falando sobre a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Semana que vem a gente volta então para a história geral, tá? Falando da descoberta do ouro, gente, vocês lembram que o Brasil então foi descoberto no ano de 1500, a gente começou a ter um processo mesmo de colonização a partir do ano de 1530, né? E os portugueses sempre naquela noia, naquela expectativa de encontrar o quê? Metais preciosos, porque vocês lembram muito bem, né, que dois fatores impulsionaram as grandes navegações. O primeiro foi o quê? Descoberta do caminho marítimo até as Índias, rotas comerciais, para fazer o comércio de especiarias. E o outro era o quê? A descoberta de novas fontes de metais preciosos. Os espanhóis encontraram diversas fontes, numa quantidade muito grande, ali na região do México, principalmente na América Central, tá? Em compensação, já se passaram quase 2 séculos e nada de ouro no Brasil, tá? Aí, lembra da semana passada, nossa aula do processo de interiorização do Brasil? Serão os bandeirantes paulistas, né, que vão chegar aqui, né, em 1694 e descobrir, né, na Serra de Itabaracá o primeiro filão de ouro. E depois, 4 anos depois, em 1698, um filão vai ser descoberto em Vila Rica, para quem não sabe, a atual Ouro Preto, né, que foi a capital praticamente, vamos dizer assim, né, da economia aurífera ali no século XVII aqui no Brasil, tá? Século XVII passando por XVIII. Então, em 1698 a gente começa de fato a ter a exploração do ouro do Brasil, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem é o seguinte: 2 séculos passaram desde o início, né, da colonização do Brasil, que os portugueses já haviam sido desculpa pessoal, que os portugueses já haviam sido impulsionados às grandes navegações para a descoberta de metais preciosos. 2 séculos depois só que eles vão descobrir esse ouro. Então você imagina como é que Portugal vai estar na noia para conseguir fazer o quê? Explorar a maior quantidade de ouro possível o mais rápido possível. E a gente vai ver que isso obviamente vai ser um dos problemas para a decadência do ouro no Brasil, tá? Então, primeiro ponto, guardem aí, foram 2 séculos de colonização, 2 séculos de exploração, para só depois praticamente se descobrir o ouro aqui no Brasil. E o ouro foi descoberto nas regiões, né, chamadas as Minas Gerais, ali no interior hoje do estado de Minas Gerais, tá? O ouro, quando descoberto, tá? Por exemplo, o Adnan está lá passeando pelo Rio Piracicaba, faz de conta que o Rio Piracicaba estava lá nas Minas Gerais, né? E aí eu estava lá passeando, vi uma pedrinha de ouro ali, umas areinhas de ouro ali no rio. Falei, caralho, cuzão, tem um ouro aqui, esse ouro é meu. Esse ouro é meu? Não, esse ouro não é meu. Por que esse ouro não é meu? Esse ouro não é meu porque esse ouro pertence ao rei de Portugal, porque todas as terras pertencem ao rei de Portugal. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que fosse descoberto ouro, tá? O cidadão, seja lá aquele lá que encontrasse o ouro, ele era obrigado a notificar o órgão criado pela coroa portuguesa, chamado a Intendência das Minas, tá? O que foi a Intendência das Minas? Anotem aí. A Intendência das Minas foi um órgão criado pelo governo português para organizar e administrar toda a exploração de ouro do Brasil, tá? Então, Intendência das Minas. Então, Adnan encontrou o ouro lá no rio,
foi lá na Intendência das Minas, eu avisei lá, né, que descobri ouro, que possivelmente tinha uma quantidade de ouro no tal rio. Eles mandaram observadores até esse rio e ali eles faziam um garimpo que gerava uma medição mais ou menos da quantidade de ouro que tinha naquele rio, tá? Se a quantidade de ouro fosse uma quantidade grande, o rio ele era dividido em vários lotes chamados de lavras, tá? Se a quantidade de ouro fosse uma quantidade pequena, esses lotes eram divididos em datas, tá? Então vamos diferenciar aqui. Não interessa, encontrou ouro no rio, desculpa, esse rio ele era dividido em vários lotes e todos esses lotes eram leiloados, tá? Agora, esses lotes poderiam ser datas ou poderiam ser lavras. O que era uma data? Uma data era um lote num rio que possui uma quantidade de ouro pequena, tá? Então, normalmente, essas datas elas eram exploradas por mão de obra familiar. Então era o Adnan, a dona patroa, os 2, 3 filhos dele, né? De repente contratava 1, 2, comprava um escravo e a gente fazia o que? A exploração dessa data. Já a lavra não. A lavra eram lotes maiores, com maiores quantidades de ouro, tá? Onde era utilizado o trabalho escravo negro para fazer a exploração desse ouro, tá? Eram usadas, vamos dizer assim, entre aspas, tecnologias mais avançadas, um investimento muito maior. Era daqui dessas lavras que saía a grande quantidade de ouro que a gente estuda até hoje, a gente fala do ouro das Minas Gerais, tá? Qual era o ouro encontrado no Brasil, gente? Diferentemente do que se pensa muitas vezes, tá? Que nem aqui a gente falou, filão de ouro em Vila Rica, tá? Quando a gente fala de ouro, a gente já pensa lá, de repente, na Branca de Neve e os 7 anões, né? Os 7 anões entrando na montanha com as picaretinhas e tac, lá quebrando o ouro, quebrando a montanha, para achar o ouro dentro da montanha. O ouro aqui no Brasil, principalmente aqui nas Minas Gerais, obviamente a gente está falando aqui desse período, tá? O ouro aqui nas Minas Gerais não era ouro de montanhas, até achava filão o outro, tá? Mas o ouro, que a maior parte do ouro aqui no Brasil, era ouro de rio, como eu estava falando. Eu estou falando para vocês que o rio ele era dividido em lavras e datas, tá? Porque esse ouro era chamado de ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? O ouro de aluvião é um ouro que passou por um processo de sedimentação. Então, né, tinha lá o veio de ouro, de repente, numa montanha, né? E aí o que aconteceu? Com o processo de sedimentação, de ventos, chuvas e assim por diante, já estudaram isso, né, com o professor Márcio. Esse processo de sedimentação vai fazer com que o ouro todo se sedimente, as chuvas principalmente façam que esse ouro sedimentado saiam das montanhas e escorram até os rios. Ouro de aluvião é aquele ouro que a gente vê, por exemplo, em alguns filmes de faroeste lá nos Estados Unidos também, os caras com aquelas peneiras grandonas, né? Os caras vão lá, tira a terra do leito do rio, joga da peneira e chacoalha, peneira, e ali vai tirando, vai garimpando o ouro daquela peneira, tá? Para facilitar a observação, e aí um problema muito grande para o explorador de ouro, e aí eu estou falando do escravo, tá? Esse ouro, né, para ser melhor visualizado, ali era jogado muito mercúrio, tá? E o mercúrio, como vocês sabem, aí o João em Química vai explicar muito melhor para vocês, ele é um metal pesado. O metal pesado, quando entra no nosso corpo, não sai mais, tá? E isso vai gerar, vamos dizer assim, que nos escravos que exploraram o ouro, né, que utilizavam a exploração do ouro ou mercúrio, eles tinham a menor expectativa de vida da história da escravidão no mundo, tá? Eram os escravos que menos duravam, por quê? Porque eles tinham uma uma contaminação muito grande de mercúrio no corpo. Para vocês terem ideia, tinha alguns escravos aqui que eram chamados de faiscadores, tá? Esses caras não sobreviviam 8 anos fazendo a exploração de ouro, tá? Um escravo normal aqui, fazendo a exploração do ouro, gerava em média 12 a 14 anos em média de vida trabalhando nas minas, beleza? Então, os escravos aqui foram aqueles mais maltratados no sentido de ter um trabalho insalubre, um trabalho, né, que obviamente além de escravo era muito prejudicial à saúde pela utilização do mercúrio, tá? Então a Adnan, voltando lá para o exemplo que eu estava dando, estava lá, né,
andando para um lado para o outro, achei o ouro, encontrei o ouro, fui lá na Intendência das Minas, avisei que eu achei o ouro, os caras foram lá, fiscalizaram, dividiram lá, por exemplo, o rio em, sei lá, 80 lavras, tá? O que o Odinã ganha com isso? Uma lavra, tá? Um dos lotes vai ser do Odinã, pelo Odinã ter sido o cara que descobriu o ouro. O que vai acontecer nas outras 69 lavras, por exemplo, que foram criadas naquele rio? As 69 lavras vão ser leiloadas. Pode ser lavra, pode ser data, não tem nessa. Todas elas vão para leilão. Mas vamos falar a partir de agora somente das lavras, tá? As lavras, lotes maiores, com mão de obra qualificada, tá? Eu estou fazendo qualificada entre aspas, por quê? Porque português não tem experiência nenhuma praticamente na exploração de ouro, tá? Então muitas vezes eles vão importar mão de obra qualificada da América Espanhola, mas que lá não tinha ouro de aluvião quase, o ouro era principalmente em mina, então essa mão de obra não é lá muito qualificada, mas você tem uma exploração com uma mão de obra principalmente escrava muito grande e uma organização para exploração muito maior do que na data, como eu estava falando, que era mão de obra familiar, tá? Então, a Intendência das Minas se dividiu em 70 lavras, uma lavra ficou com a Odinã, as outras 69 vão para leilão, tá? Quem que vence o leilão? Aquele que dá o maior lance? Não necessariamente, tá? Porque como eu falei, demorou 2 séculos para aparecer esse ouro aqui. Portugal estava querendo o quê? Explorar o mais rapidamente possível, até porque ela vai cobrar o seu imposto em cima da exploração de cada ouro desse daqui que é descoberto no Brasil. Então o que vai acontecer? Um cara vai lá e dá um lance de R$1 milhão, o outro chega a dar um lance de 500 mil. Teoricamente, a gente fala, o de 1 milhão leva, afinal é um leilão. Mas aquele que ofereceu 500 mil, ele tem, por exemplo, 1.000 escravos, e o cara que ofereceu 1 milhão tem 100 escravos, aquele que ofereceu 500 mil com 1.000 escravos leva. Por quê? Porque ele tem uma mão de obra muito maior, o que vai gerar uma exploração mais rápida daquele ouro naquela lavra, tá? Então o leilão não contava somente o lance, ou seja, o dinheiro que era dado ou o valor que era dado no lance para a compra daquele lote, mas era levado em conta também o quê? O potencial de exploração de cada um que estava participando daquele leilão, tá? Então se fazia um equilíbrio ali da oferta e do dinheiro, mais a capacidade de exploração, que aquele cara que estava comprando tinha, e aí sim você tinha um vencedor de cada um desses lotes, beleza? E aí, esse lote, começava a ser explorado lá pelo Odinã, o Odinã tinha um monte de escravo, comecei a explorar esse ouro, tá? O que Portugal ganha? Portugal cobra imposto. Que imposto? O quinto, é o primeiro imposto cobrado por Portugal aqui na Intendência das Minas, aqui nas Minas Gerais, tá? O quinto seria o quê? 1/5 de tudo aquele ouro que era explorado ia para o governo português, tá? Teoricamente, se a gente for parar para pensar, até que não é tanto, Eles só estão pegando 1/5 daquilo que é explorado. O problema é o seguinte, com o passar do tempo, como a exploração aqui, ela era muito mal feita, como o ouro de aluvião, ele era o ouro mais difícil de se explorar, mais difícil de se encontrar, E principalmente com a ânsia que Portugal tinha de querer descobrir logo aquele ouro para poder lucrar, porque Portugal já estava vindo numa crise econômica, a gente está vendo desde antes da União Ibérica, tá? O que vai acontecer? Portugal começou a achar que o ouro estava sendo todo contrabandeado, tá? Obviamente que você tinha contrabando de ouro sim, como a gente tem contrabando de tudo até hoje, tá? Acontece que o contrabando, mesmo existindo, era muito menor do que Portugal achava que era, tá? Porque a pequena quantidade de ouro não se dava somente pelo contrabando, se dava por esses outros fatores que eu acabei de falar para vocês, A pouca quantidade, o ouro de aluvião, a falta de experiência, a falta de uma mão de obra qualificada, a ânsia de você querer explorar e encontrar logo esse ouro, Aquela coisa, velha história. Se você vai fazer uma coisa muito rápida, você vai fazer bem feito? A grande maioria das vezes não, principalmente quando você não sabe trabalhar com essa coisa, quando você não tem experiência de produzir essa coisa, tá? Então, galera, vai chegar um momento que Portugal vai começar a obrigar a todo mundo que encontrasse o ouro, levar esse ouro para as casas de fundição.
O que era uma casa de fundição? Era um estabelecimento ali de Portugal onde todo o ouro deveria ser fundido, derretido e colocado em barra ou em moeda que iria o brasão da coroa portuguesa. Tudo isso para tentar evitar o quê? O contrabando do ouro, tá? Então qualquer um que fosse encontrado com ouro que não estivesse derretido, não estivesse em barra, moeda, né, passado por uma casa de fundição e tivesse o símbolo da coroa portuguesa, o timbre da coroa portuguesa, esse cidadão poderia ser preso, poderia ser julgado, poderia ser enviado, por exemplo, como muitas vezes aconteceu nesse período, para a África, para as colônias portuguesas, usado como escravo por resto da vida dele, tá? Tudo isso para tentar conter o contrabando de ouro, tá? Porém, Portugal, mesmo com todas essas ações, ainda achava que o contrabando estava aumentando, então Portugal vai cortar o quinto e vai começar a cobrar todo o ano 150 arrobas de ouro por vila, tá? Então vamos pegar, por exemplo, Vila Velha, atual Ouro Preto, tá? Vila Velha era obrigada, como cada uma das vilas, a contribuir com 150 arrobas ou 1.500 quilos de ouro anual, tá? Então como é que eles faziam? Pegavam o adinã, todo mundo que tinha datas e lavras, cada um tinha que contribuir, óbvio, de acordo com a quantidade de lavras e datas e de quantidade de ouro que essa pessoa explorava por ano. Aí a própria vila, os próprios moradores que iam decidir quanto cada um ia doar, vamos dizer assim, né, para fazer parte desses 1.500 para pagar o tributo para Portugal. Se não chegasse a esses 1.500 quilos de ouro, a essas 150 arrobas, era decretada a derrama, tá? O que era a derrama? Então vamos dizer, Portugal chega aqui com o seu exército, tá? E vai cobrar os 1.500 quilos, as 150 arrobas de ouro aqui na Vila Velha. Eu, né, prefeito de repente de Vila Velha, falo, ó, esse ano a gente só conseguiu juntar 120 arrobas, não 150. Os portugueses decretavam a derrama. O exército português invadiam as casas e tomavam tudo aquilo que eles queriam de bens da população para dar as 300 arrobas que não chegou, por exemplo, de ouro, tá? E isso vai gerar uma insatisfação gigantesca, enorme, em boa parte da população dessas vilas das Minas Gerais. Juntando-se a insatisfação da derrama com os ideais que a gente vai estudar na semana que vem, iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, é nesse contexto que vai nascer uma revolta muito importante aqui nesse período, chamado a Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, ela foi uma revolta que na verdade nem chegou a ocorrer, né? Onde a elite aqui de Vila Velha, né, juntamente com algumas outras pessoas, alguns intelectuais e um dentista, né, o Tiradentes, eles tinham como ideia o quê? A hora que os portugueses chegarem aqui, né, para decretar a derrama, que a gente não vai ter de novo os 1.500 quilos para pagar de imposto por ano, né, que eles forem decretar a derrama e forem invadir a cidade, a gente entra de porrada com os caras e mata todo mundo, tá? Só que os inconfidentes foram traídos, tá? E aí o que acontece? Em vez de daquele dia que estava marcado para ser cobrado o imposto, eles vão num outro período, numa outra data, com um exército muito maior, já chega na cidade prendendo todos os grandes líderes da Inconfidência Mineira e pegando um deles, que era o menos importante, obviamente, por quê? Porque ele era dentista, ele não era um dono de lavra, por exemplo. Vocês acham que eles iam pegar o adinã, dono de 30 lavras, e iam mandar matar o adinã? O que ia acontecer com as lavras do adinã? Iam parar de explorar ouro. Isso gerava prejuízo para Portugal. Ao invés disso, eles pegaram quem? Pegaram o Tiradentes, o dentista, e esquartejaram ele, arrancaram os braços, depois enforcado, obviamente, ele é enforcado, e depois esquartejado, arrancaram todos os membros, cabeça, troncos, né, se separaram, mandaram um pedaço para cada parte do país, né, com uma plaquinha identificando quem era, o que ele tinha feito e mostrando o que acontecia com todo mundo que se voltasse contra o governo de Portugal.
tá? Então a Inconfidência Mineira é um movimento que vai nascer principalmente graças aos ideais iluministas que chegam no Brasil também, de ideais de liberdade, de igualdade, mas também, né, uma oposição muito forte contra o decreto da derrama, beleza? O que vai gerar a decadência do ouro no Brasil, tá? Muito do que a gente falou, o ouro de aluvião, que era um ouro difícil de ser explorado, rochas matrizes mal exploradas, o governo português procurando um lucro rápido e com pouca experiência, tá? Então, o ouro difícil de se explorar, o ouro de aluvião, as poucas rochas matrizes que foram encontradas aqui eram mal exploradas, principalmente graças a essa ânsia de Portugal de querer lucrar rapidamente, porque ficou praticamente 2 séculos para conseguir descobrir o ouro aqui no Brasil, beleza? Agora, gente, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu queria falar das mudanças administrativas que a gente vai ter aqui no Brasil com a descoberta do ouro. Para mim, essa é a parte mais importante da aula, tá? Porque algumas dessas mudanças vão ser importantes até o dia de hoje. Então, a primeira grande mudança, o deslocamento do centro econômico, tá? Vocês lembram que o centro econômico do Brasil ficava onde? Lá na região nordeste, graças à produção açucareira, tá? Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, o centro econômico sai lá de Pernambuco, do Nordeste, e desce para onde? Desce aqui para a região das Minas Gerais. Então a gente tem um deslocamento da região norte para a região sudeste hoje, tá? Ou região sul naquela época. Mudança então do deslocamento do centro econômico, surgimento de novas capitanias, ou na verdade o desenvolvimento de 3 capitanias, tá? Capitanias de Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais se desenvolve muito, óbvio, pela descoberta do ouro. Goiás, nessa mesma época, a gente vai ter a descoberta de diamantes, né, ali na região centro-oeste do Brasil, e o Mato Grosso principalmente graças ao desenvolvimento, da pecuária, que a gente falou na semana passada, que eu citei rapidamente para vocês, tá? Então, de novo, Minas, Goiás, Mato Grosso se desenvolvendo. Minas, ouro, Goiás, diamante, Mato Grosso, pecuária, tá? Formação dos estados do Grão-Pará, hoje atual território do Pará, e o estado do Maranhão. Vocês estão falando que eu estou falando de capitanias e estados, capitanias e estados. A gente está naquele momento de transição de capitanias para estados, tá? Já vou falar da extinção das capitanias hereditárias, beleza? Surgimento da capitania de São José do Rio Negro. Isso aqui eu acho legal, por quê? Porque a gente já está lá no extremo norte do Brasil, tá? Capitania de São José do Rio Negro, gente, seria o estado do Amazonas hoje. Para vocês terem uma noção da onde aquele processo de interiorização que a gente viu na semana passada já está chegando, tá? Agora aqui muito importante, 1759, a extinção das capitanias hereditárias, tá? É aqui em 1759, com o Marquês de Pombal, que a gente vai ter o fim das capitanias hereditárias e a partir daí a formação das províncias, que hoje nós chamamos de estados, tá? Aí sim, estado ou província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, província do Grão-Pará, do Maranhão, de Minas Gerais, Goiás, ou seja, a partir de 1759 tira-se a ideia de capitanias hereditárias e a gente começa a ter a formação desse Brasil que a gente vive hoje, com essa divisão dos estados, parecido com o que a gente tem hoje, que naquela época ainda era chamada de província, que posteriormente vão passar a ser conhecido como os estados brasileiros, tá? O Brasil também vai passar a ser conhecido, a ser reconhecido por Portugal como vice-reino de Portugal, tá? Qual a importância disso? Na prática, gente, nenhuma. Foi mais um cafuné que Portugal fez, né? Graças à importância econômica do Brasil, graças à descoberta do ouro nesse momento, tá? Para tentar elevar, vamos dizer assim, o ânimo dos colonos brasileiros, né? O Conselho Ultramarino Português, que era o conselho que administrava todos os interesses de Portugal desse lado do Atlântico, vai passar a reconhecer o Brasil como vice-reino de Portugal. Tipo assim, é a colônia mais importante que nós temos. Na prática, para a gente, nada, tá? E uma das mais importantes, acho que o ponto mais importante da nossa aula hoje, 1763, a transferência da capital. Capital que
estava aonde? Qual foi a nossa primeira capital, gente? Quando a gente tem, né, a indústria do açúcar sendo construída, tá certo? Lá na região Nordeste, ali na região Nordeste vai ser construída a nossa primeira capital, né? Próximo de Pernambuco, que era o centro econômico que a gente acabou de falar, que agora vai mudar para a região das Minas Gerais. Como o centro econômico era Pernambuco, eles construíram a primeira capital ali próxima, tá? Ou seja, em Salvador. A primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador e vai permanecer sendo a capital do Brasil até 1763, quando a gente tem a transferência da capital da cidade de Salvador para a cidade da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, pô, Dinan, mas se o centro econômico era Minas Gerais, se Vila Velha era a principal cidade ali, né, economicamente por causa da descoberta do ouro, por que Rio de Janeiro vai ser a capital e não Minas? Porque Minas estava longe do mar. A capital, né, foi o Rio de Janeiro, por quê? Porque o Rio de Janeiro era a principal vila naquela época que estava no mar, mais próxima das Minas Gerais, mais próxima da região de Vila Velha. Beleza, galera? Espero que tenha todo mundo entendido. Se ficou dúvida, entra no fórum, tire as dúvidas com vocês comigo. Saudade para variar, galera. Espero que a gente se veja logo. Um beijo a todos. Façam lá o formulário e até semana que vem. Fui!